Olá, apaixonados por vinho e os confrades do Clube do Barrica de Carvalho. Eu sou Cláudio Carvalho, sommelier do Barrica de Carvalho e hoje estamos aqui para mostrar para vocês a curadoria do mês de maio. Vamos fazer a degustação dos vinhos do mês de maio. E antes de nós começarmos essa degustação, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal do Barrica de Carvalho. Dá um like também nesse vídeo, clica no sininho aí para ser avisado dos próximos vídeos que estamos lançando, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a degustação dos vinhos de hoje. Falando um pouquinho, antes de começarmos, eu já abri aqui os vinhos, mas hoje, esse mês, são dois vinhos da Espanha, tá? E nós vamos começar com um vinho que ele é um vinho da uva Garnacha, né? Ou Grenache, tanto faz, existem essas duas nomenclaturas que é a mesma uva e os dois são de Tempranillo com Garnacha, tá? Então nós vamos começar com o primeiro, que é o Barbacoa. A mesma vinícola produziu dois vinhos diferentes e das mesmas uvas. Então vamos ver que surpresa que nós temos nessa curadoria deste mês, tá? E este vinho aqui é um vinho com 13% de álcool. É um vinho tinto, né? Vamos começar com ele, que é o Barbacoa. E é um vinho que sugiro, né, para vocês que ele pode ser aquele coringa, como o pessoal fala. Você pode ter ele para harmonizar com diferentes pratos. Então vamos ver, né? Qual que é os sabores e as nuances desse vinho. Vamos lá, pessoal. Ok, muito bem. A gente já começa a sentir a Garnacha e o Tempranillo, as duas uvas, elas têm características muito parecidas e elas são as uvas mais produzidas na Espanha. Inclusive, a Espanha é um dos países que mais produz vinhos no mundo. Ela é a terceira. Primeiro sempre está Itália e França, ou França e Itália, sempre disputando, e em terceiro lugar a Espanha. E da produção de vinho da Espanha, essas duas uvas, tanto a Tempranillo quanto a Garnacha, ou a Grenache, elas são as mais produzidas lá na Espanha. Eles têm outros vinhos, outras uvas também, mas são as duas mais produzidas. Esse Barbacoa, ele confirma aquilo que eu estava falando, é um vinho bem fácil de beber, um vinho leve, apesar do Tempranillo ser uma característica de uva que ela é um pouco mais encorpada, a mistura talvez das duas aqui, do Grenache e do Tempranillo, deu para ele um vinho fácil de beber, né? Não sei como será o outro, já vamos provar, vamos ver como é que é. Mas esse aqui é um vinho fácil de beber e por isso talvez o pessoal chama ele de um vinho que pode ser considerado um vinho coringa. O que isso significa? Que você pode harmonizar ele com diferentes pratos, né? A gente sugeriu aqui para vocês, para ele acompanhar aí sanduíches, carne grelhada, até uma costelinha suína, né? Então segue esta linha aqui, é um vinho que ele vai harmonizar bem, até vou dizer, até com pizza, com massas, ele vai ser realmente um coringa, um ótimo vinho, um excelente vinho assim para o dia a dia. É um vinho muito gostoso mesmo, tá? Um vinho para você compartilhar aí e ter momentos bem prazerosos com este vinho, beleza? Muito bem. Vamos ver agora o outro vinho aqui que vocês vão me perguntar qual é a diferença de um para o outro, né? Bom, além do nome, que geralmente as vinícolas elas criam rótulos, né, baseado às vezes na quantidade de vinhos ou
se ele é um vinho de apenas uma uva. Eles criam, né, os produtos. Então o vinho, as garrafas de vinho são os produtos da vinícola. Essa daqui é do Castilho de Embide, que é um castelo que tem lá numa região próxima da vinícola, né? Então eles fizeram este vinho com o nome do castelo, que é em homenagem à região e tal. Enfim, é uma das regiões muito antigas aí no cultivo do vinho. É interessante a gente perceber também que a vinícola é uma vinícola bastante antiga na produção de vinho, já está aí desde 1920, se não me engano. Vou depois confirmar isso para vocês, mas essa é mais ou menos a data de que eles produzem vinho naquela região, né? E é uma região que vocês vão ver neste rótulo aqui, Castilho de Embide, criança DOP, ele é uma região controlada, ou seja, DOP significa Denominação de Origem Protegida, né? Então, várias regiões, até no Brasil já começou a ter regiões de indicação geográfica, regiões de DOC, que são Denominações de Origem Controlada, e essa é uma DOP, Denominação de Origem Protegida, que é a de Carinenha, né? Que é a região carinenha, que é a região produtora ali. Essa região ela fica próximo ao sul da França. E a Grenache, ou a Garnacha, ela é uma uva muito produzida no sul da França. Então, às vezes pela região ela tem as características muito parecidas também, tá? E essa mistura aqui, agora a gente já está podendo perceber inclusive a diferença dos vinhos na taça, no copo, né? Este aqui ele tem um pouquinho mais de corpo, né? Ele tem um pouco mais de corpo, e por ser ele tem uma guarda, né? Criança, é um tempo que o vinho é guardado em barricas de carvalho. Geralmente cada uma dessas regiões elas têm normas que são diferentes uma das outras, né? Na própria Espanha vai ter normas, regiões diferentes umas das outras, assim como em outros países essas normas diferenciam-se. E quando um vinho tem o rótulo de criança, ou seja, criança, ele significa que passou minimamente 6 meses em barrica de carvalho, e depois o produtor ainda deixa mais algum tempo, que aí ele que define, em garrafa, para depois somente ser vendido. Então, um vinho quando ele tem assim, 2018, geralmente normalmente os vinhos são essa data, né? A data que tem aqui é a que foi cultivada, mas na Espanha, por esse tempo todo que às vezes eles deixam em maturação o vinho, às vezes não é exatamente o ano da colheita do vinho, tá? Mas vamos lá, vamos provar o vinho então. Ele tem as mesmas características assim, tipo de frutas, muita fruta vermelha, um pouquinho de morango, muito parecido ao barbacoa, mas agora acredito eu que em boca ele vai ser mais arredondado porque ele passou tempo em barrica de carvalho. Então ele passou tempo amadurecendo ali, suavizando os taninos, né? E combinando esses sabores aí da Tempranillo e da Garnacha. Exatamente, é isso mesmo, confirma um vinho mais encorpado, uma acidez um pouquinho mais elevada do que o barbacoa, e ele é mais encorpado, redondo. Olha, muito interessante os sabores que permanecem, né? Ele tem ele tem assim ele tem um final longo, né? Você fica com ele bastante tempo percebendo ele na boca, tá? Então, dois excelentes vinhos, tá? Muito bom. Deixa eu tomar uma aguinha. Já este vinho aqui,
ele tem um peso um pouquinho maior do que esse, tá? Então se eu pudesse dizer assim para vocês, esse aqui é um vinho para você tomar todo dia, esse aqui é um vinho para acompanhar já um jantar, a indicação é que você faça carne assada, grelhada, legumes na brasa, para quem gosta de churrasco e faz o seu legume, queijos, né? Um pouquinho, então pratos um pouco mais pesados, esse vinho vai harmonizar muito bem. Uma carne assada às vezes no forno, que tem um pouquinho às vezes de gordura, tá? Mas que acompanhe essa riqueza de sabores que você vai perceber no vinho e vai complementar ainda mais o seu jantar, a sua refeição, tá? Então, 2 muito bons vinhos da Espanha, acredito eu que para cada um dos nossos confrades vai ser uma experiência fantástica, né? Provar esses 2 vinhos da Espanha, ok? Ficamos por aqui, aguardo os comentários de vocês, deixa aí seu comentário, o que você está achando, que vinho você provou, se provou algum outro vinho da Espanha, das uvas Tempranillo ou Garnacha, comenta aí com a gente, deixa seu comentário, como vem sendo essa sua experiência no mundo do vinho junto com o Barrica de Carvalho. Ok, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, saúde!